Bons estudos, pessoal. É com enorme satisfação que finalizamos aqui o último excludente de culpabilidade do direito penal, qual seja a inexigibilidade de conduta diversa através da obediência hierárquica. Lembrando que esse mapa já está disponível para os interessados, é só clicar embaixo. Todas as hipóteses dos excludentes de culpabilidade estão contempladas, quais sejam a inimputabilidade, o potencial desconhecimento da ilicitude e agora finalizando com a inexigibilidade de conduta diversa. Todos os temas no mesmo mapa ambiental, navegável, tal como vocês vão ver aqui também nessa apresentação, basta seguir as orientações abaixo. Então vamos em frente. Se for evidente a ilegalidade, ela não é manifestamente ilegal, é evidente. Então, se essa ordem dirigida ao autor for claramente ilegal, a lei lhe exige o dever de se opor a ela, que nesse caso, quem praticar o ato vai responder criminalmente por sua conduta. Essa hipótese da obediência hierárquica como excludente de culpabilidade, ela só acontece na esfera do direito público, ou seja, em relações privadas não se aplica, ou seja, na esfera do direito administrativo apenas, e excluindo as relações privadas de subordinação. Em frente, a ordem ilegal que foi prolatada, que foi dada de superior hierárquico, ela é não manifestamente ilegal, ou seja, não passa essa compreensão de ilegalidade, não parece ser ilegal, e isso deve ser comprovado no processo, hipótese na qual é punível apenas quem mandou, ou seja, o autor da ordem, não manifestamente ilegal, ou seja, não dá para perceber que a ordem é ilegal, porque se a pessoa que foi mandada, ela tiver condição de compreender que a ordem é ilegal, ela vai responder pelo crime. Apenas se for comprovado no processo que a ordem não poderia e não foi percebida como manifestamente ilegal. Ou seja, é excluída a culpa de quem recebeu a ordem, ou seja, o fato, ele enseja justamente a isenção da pena, porque o fato é típico e ilícito, mas não é culpável. E os três elementos do crime têm que estarem presentes, conforme nossa teoria tripartida do crime, para justamente que o crime exista. Então, por isso, nesse caso, a isenta de pena, após, logicamente, a comprovação, a instrução probatória e tudo mais que o juiz determinar dentro do processo. Então, de acordo com as condições do caso concreto peculiarmente. Então, isso tem que ser devidamente circunstanciado para que o subordinado, ou seja, o que recebeu a ordem, tenha sua culpa excluída. Lembrando, como dito, que o crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. A teoria tripartida do crime, do nosso ordenamento penal pátrio, posta que esses elementos têm que estarem todos eles presentes para que exista o crime. Então, se faltou um deles, isenta o autor da pena. Então, só para fazer uma rememorização, quais são os tipos de ordem? A ordem manifestamente ilegal é perceptível por parte do subordinado que a ordem é ilegal, ou seja, ele não pode alegar que não sabia, porque, notoriamente, da forma que foi dada a ordem, ela já se aperfeiçoou como ilegal. Nesse caso, o subordinado, agente público que recebeu a ordem, responde em concurso com o superior pelo crime praticado. Por ordem transversal, na hipótese de ocorrência da ordem não manifestamente legal, que seja, está oculto, não deu para perceber, a pessoa, vamos dizer, o homem médio, não percebe que aquilo é ilegal e pratica o ato, ou seja, não é realmente perceptível, isso vai ser comprovado, ou seja, a pessoa subordinada não tem como deduzir o ilícito que lhe foi ordenado e pratica sem
essa percepção. Nesse caso, existe aí o excludente de culpabilidade. Então, pela inexigibilidade de conduta diversa em face da obediência hierárquica. Um grande abraço a todos e sucesso aí nos estudos.